Hello everybody, welcome to another English class. My name is Ed and I'll be your teacher today. Então, bem-vindo aí, professor Ed. Here with me, have Rosana. Good afternoon, Rosana. Good afternoon, students. Welcome to another English classes. Meu nome é Rosana, bem-vindos e boa tarde. Ok, então a Rosana aqui está aqui com nós, fazendo parte da nossa equipe. Está tudo bem com o João, antes que comece a perguntar no chat. O João provavelmente está assistindo a aula também, preparando as aulas dele, acompanhando o chat. Quer mandar um beijo pro João? Manda pelo chat, que ele vai ler com certeza, tá bom? Okay. O título da nossa aula é Can You Make a Meme? A parte 2 aí é uma continuação de umas aulas que a gente já falou sobre os memes aí, né? Se você perdeu, está lá no repositório, tem aqui no repositório para vocês lá, então vocês podem. E a gente tem uma outra aula aqui sobre meme, que é uma aula do 6º ano. Tem essa aula do 9º ano também, que os links já estão aí, então vocês podem acompanhar as aulas. Vamos falar os materiais da aula de hoje. For this class you need your notebook, o seu caderno, a pen or pencil, uma caneta ou um lápis. A gente não vai usar o material, né? Porque o de vocês também estão sem material, mas não tem problema. Que vocês só fazerem as anotações aí. A gente no final da aula vai pedir para que vocês criem um meme também, né? Então vamos lá, olha só. Anteriormente a gente deu a definição do meme. Eu vou ler aqui, a Rosana me ajuda a traduzir aqui, vamos lá. Bora. A meme, deixa eu só colocar aqui, destacar aqui para vocês conseguirem acompanhar onde é que eu estou. A meme, pronounced as meme, is an idea or style which spreads because one person copies it from another. Então, um meme é uma ideia ou um estilo que se espalha porque uma pessoa copia de outra. One idea is that culture builds in a way similar to living things. Então, uma outra ideia, é que a cultura do meme se constrói de um jeito similar como dos seres vivos. An example would be how viruses spread to different organisms. Então, um exemplo seria como os vírus, né, se espalham em diferentes organismos. Okay. Biologist and evolutionary theorist Richard Dawkins invented the word meme in 1978. Então, biologista e teórico da evolução, Richard Dawkins, inventou a palavra meme em 1976. He said that tunes, catchphrases, beliefs, clothing fashions, ways of making pots, and the technology of building arches were all examples of memes. Ele disse que melodias, frases de efeitos, crenças, roupas da moda, jeitos de se fazer potes e a tecnologia de construção de arcos seriam todos esses exemplos de memes. Olha só, o pessoal acha, né, Rosana, que está inovando tanto em fazer meme, é uma coisa tão antiga, né? Então, já vem na biologia, né? Já vem lá, 1976, tá? Então, não tem nada, ó. Você fica falando que a gente é cringe, olha lá, ó. Meme é cringe também. Acabou. Muito então, cringe, né? Muito cringe, então, exatamente. Então, os memes também não são tão novos, né? Então, a cultura, né? Porque a gente... vocês vão ver um conceito, já deve estar vendo nas aulas de língua portuguesa também, quando a gente fala de intertextualidade, né? Então, o que é intertextualidade? Intertextualidade também é quase uma cópia ali, né? Que tem vários tipos, né? Tem alusão, tem a cópia mesmo, tem o pastiche, aí vocês veem tudo isso aí na aula de língua portuguesa. Mas o meme, né, ele também está ligado ali com o conceito de intertextualidade aí que vocês podem ver. E em português e em inglês a gente vai usar também, né? Porque a gente acaba replicando também, né? A gente pega uma frase, copia a frase, monta uma frase diferente e acaba também quase sendo o meme, né? Bom, e aí não sei se vocês conhecem esse meme maravilhoso que eu adoro, que é o Velociraptor, né? Que é esse dinossauro aqui pensativo. E aí eu tenho aqui a pergunta para vocês. What would you say for this meme? Rosana, help me. What would you say for o que você diria sobre esse meme? Isso, então que frase que você colocaria nesse meme? Isso. Vamos ver alguns exemplos de frases de meme, olha só. Tem lá, ó, a Rosana me ajuda a traduzir. Ó. Bora. If the expiry date of a poison gets over,
Does it become more poisonous or less? Então, vamos lá. Se a data de validade dessa poção, né, veneno. ou veneno, acabar, terminar, né, expirar, ele vai se tornar mais venenoso ou menos? Muito bem, o pessoal usa a mesma frase aí para aquele iogurte lá, né? Mas deixa pra lá. Isso. Vamos lá. Esse aqui é bem parecido, né? Ó, if a bottle of poison is beyond its expiry date, would it be less poisonous or more? Então, olha lá, se uma garrafa de poção, de veneno, né, está além da sua data de validade, seria mais venenosa ou menos venenosa? Isso. Então, lembra lá que a gente viu esse less aqui, que é o menos, lá na aula do 8º ano, more também a gente viu no passado, né? Então, aqui tá bem parecido os dois, né? Mas aqui ele tá usando o if como presente, e aqui tá usando would be, seria, e aqui ele está pegando does it, então está quase no mesmo ali, está quase no mesmo a pergunta é quase a mesma, mas está usando tempos diferentes, né? Tem uma outra aqui agora, aqui, ó. If a tomato is a fruit, is ketchup a jam? Olha lá. Se o tomate é uma fruta, o ketchup é uma geleia? Fica... Né? Será? Será? Ó, bom, what if Pinocchio said that my nose will grow? O que seria se o Pinóquio Dissesse? o quisesse, né? Dissesse, meu nariz estará crescendo, crescerá. Se o Pinóquio falasse o nariz aqui, ele tá mentindo, tá falando a verdade, né? Ó, aqui, né, essa aqui eu não acho que não é um philosophical raptor, que é uma frase famosa, que não é dessa pessoa aqui, mas tudo bem, ó. Even a clock that does not work is right twice a day. Se um relógio não funciona, não está trabalhando, ele está certo 2 vezes no dia, não é? Exatamente. Então, esse even aqui a gente usa para até mesmo. Até mesmo. Né? Até mesmo relógio quebrado, né? Tá certo 2 vezes por dia. Aqui, if actions are stronger than words, why is the pen mightier than the sword? Se as ações são mais fortes que as palavras, por que uma caneta tem mais peso, é mais pesada que uma espada? Isso, tem aquela frase famosa, né? A pena é mais forte que a espada, né? Isso. Então, vão colocando no chat aí também as de vocês, né? Quais são as suas frases? A galera aqui? tá comentando aqui muito, Ed, que o meme hoje ele tem, né, essa interação muito grande por causa do humor. Sim. Então, essa questão do humor tem muita interação, principalmente com as gerações mais jovens, né? Eles usam bastante o meme, é o que a galera tá colocando aqui. Que legal, então. Então, assim, vocês agora vão criar os seus memes, então, como é que você pode criar? Olha só. A gente tem, assim como no humor, a gente usa esse termo aqui, que é o punchline. O que é o punchline? Punchline é quase aquela piada que você faz, né? Você faz o setup, né? Você faz aquela frase, você cria o contexto ali mesmo, né? Que setup que na linguagem informática é instalação, né? Mas o setup aqui é quando você cria o contexto para a situação e aí você põe aquela frasezinha de impacto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar frases, então, usando aqui o meme, né? Então, vocês vão usar a estrutura do if clause. Vamos ver essa aqui também, olha só. If you shouldn't talk to strangers, then how do you make friends? Pode ir lá? Yeah, sure. Se você não conversaria com estranhos, né, com pessoas que você não conhece, então como que você faz amigos? Muito bem, então temos aqui essa estrutura também. Então, if you... Tá. A gente vai trabalhar aqui tem várias estruturas que vocês viram com o if, mas a gente vai usar uma principal, que é o if mais o presente, tá? Então, você vai usar o if mais o presente e a conclusão. A gente vai dar um tempinho para vocês fazerem, dar 1 minutinho aí para vocês colocarem no chat e aí a gente já volta, tenta criar então alguma frase aí, se você quiser colocar em português também pode colocar que a gente faz a tradução para o inglês, ok? Vamos lá, 1 minutinho no chat e a gente já volta.
Olá, Ed. A galera que está falando que o apelo do meme, ele tem duas vertentes. A questão visual, né, que são as imagens, e essas frases curtas, né, de grande apelo humorístico. Então, a gente tem esses dois caminhos para ter, né, o sucesso do meme, principalmente no mundo digital, né, que ele é bem rápido. Então, a galera está aqui colocando isso. Ok. Então, olha só. A gente, então, deixou aqui bem aberto para vocês, né? Tem umas aulas aí que o pessoal pegou, criou meme, colocou lá nos hashtags, no centro de mídias, English CMSP. Então, tem as hashtags aí, a gente depois dá uma olhada no meme. Lembrando que também tem uma outra coisa importante para o meme, né, Rosane? Que o meme, às vezes, você tem que tentar, eles têm que ser gramaticalmente ali correto. Por quê? Porque todo mundo tem que entender o meme, né? Então, se tiver um erro, às vezes o meme com erro, também é usado como efeito humorístico. Por quê? Porque aí o meme está querendo dizer que a pessoa está falando errado. Então tem que tomar muito cuidado aí. Tome cuidado com os tradutores, porque você põe lá no tradutor, você pode fazer o teste, depois você pede para alguém ler, ou você põe de volta no tradutor na língua que você traduziu do português para o inglês, põe de volta do inglês para o português para ver o que acontece. Se não bateu, tá errado. É uma das técnicas. Mas é legal sempre você pedir para alguém. Se outra pessoa não entendeu, então tem uma coisa errada com o seu meme, tá? São maneiras aí de você fazer o seu meme funcionar. E as pessoas têm que entender, conhecer o meme. Esse meme aqui, ele é mais antiguinho, eu adoro esse meme, porque ele é aquela coisa, né? Pensativo, aí tá refletindo, né, tal. Mas tem alguns outros, assim, você pode criar memes que não são muito conhecidos, né? Esse aqui, ó, essa estrutura que a gente usou o if mais o present, né? Isso aqui é a conclusão. Isso é a estrutura aqui, vocês vão ver que ela funciona também em qualquer outra situação. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, se você precisar, você me liga. Eu posso falar, if you... Tem uma música também com isso aqui. If you need me, call me. Aqui eu dei uma condição, se você precisar. E aí, o que você vai fazer? Call me, então. A gente pode também usar isso aqui para você falar situações assim de causa e consequência. Por exemplo, se você aquecer água, a água ferve. Então, if you heat... Opa, agora minha letra tá uma beleza. Isso aqui é um E, tá, gente? If you heat water... Aí eu vou usar o futuro, que a gente já viu nas aulas anteriores. It will boil. Então, a gente tem essas duas principais. Se você usar o if mais o presente, você pode usar um verbo modal. Você pode usar que é o will, né, o can, o should, por aí vai, mas o will e can é mais usado. Você pode usar o presente, como eu mostrei para vocês, ou pode mostrar o imperativo. Lógico, gente. Aqui eu dei, assim, só uma visão geral. O legal é você ver cada uma dessas regras uma por uma. Então, ver um pouquinho essas de causa e consequência, depois ver dessa causa e o que acontece no futuro, as condições quando você está falando com a pessoa, né? E também o imperativo. Porque depois vai ver, são 7 regras. Ah, meu Deus, e aí, como é que faz? Então, é legal você ir uma por uma. Então, if we study little by little, we will learn all of them. Se você estudar aos poucos, logo você vai aprender todas elas. Usei aqui uma dessas que a gente chama de if clauses. Então é legal fazer, se você pegar uma gramática também, você vai ver que tem 7 unidades aqui. Não vai dar tempo de a gente trabalhar todas, tá? Mas na próxima aula também a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Então interessante o quê? Se você entendeu na aula de hoje que if quer dizer se para condição, e aí vocês estão vendo na aula de português, né? As orações subordinadas condicionais, né? Então, se você entender que if quer dizer se, você já sabe que tem uma condição ali. Ótimo, já é um dos objetivos da aula, certo? Você pode usar essa mesma estrutura para o when, né? Então, assim, aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. Vamos lá. A gente tem aqui essa frase, vamos usar no original. When I get a cell phone notification, but it's just low battery. Quando eu recebo uma notificação no meu celular, mas é apenas pouca bateria ou bateria baixa. História da minha vida, né? Então, Edson, para mim aqui é só assim, se tocou o celular para mim, ou é bateria baixa, ou é alguém me pedindo alguma coisa, geralmente cobrança. Então, manda aula, professor, né? Então, olha a estrutura, é quase a mesma que o if, ó. Você tem o when, né?
Aí você tem alguém, né? Então aqui, ó, quando alguém faz algo, e aqui eu estou na estrutura do meme também. Aí eu tenho a imagem e o setup é esse, né? When, Simple Present. A gente pode usar nesse aqui, né? Que a gente vai chamar de reaction meme, né? Quando alguém faz alguma coisa. Geralmente, isso aqui, né? Vocês vão ver lá no ensino médio, a gente chama de um texto multimodal. Por quê? Porque você tem a frase e a imagem desse rapaz aqui, com essa cara, né? De infelicidade ao olhar para o telefone, ela complementa. Então, ela como se fosse parte do texto também, né? A imagem complementa o texto. Temos outros exemplos aqui. Por exemplo, a gente tem esse meme aqui, que temos aqui um chimpanzé olhando para a janela, né? Contemplando ali, pensativo, ou esperando alguma coisa. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês falariam para esse meme? Vão colocando no chat, a gente não vai dar tempo para vocês responderem, mas aí vocês podem falando, e aí depois, assim que tiver alguma resposta, a Rosana me interrompe, tá? Então, vocês podem falar aí, ó, quando eu estou esperando chegar o delivery, pode colocar, não vou interferir, né? Aí aqui, vocês podem também, ó, criar um meme aqui para a professora Andréa, que é, né, a Mary Streep do Century Media, né? Aquela pessoa muito elegante, né? E aí, ela tem aqui, ó, também a mesma coisa, ó, qual que é a reação? Vocês estão vendo que aqui tem ela, e eu me inspirei aqui no meme de uma cantora, né? Mas eu fiz diferente aqui, coloquei a professora Andréa. Então, a gente tem aqui a foto dela, séria aqui, né? Olhando assim, mas no fundo ali ela tá dando risada da situação, né? Então, o que será que você falaria para esse meme? Então, pensa aí, já coloca aí. Só escreve do lado, assim, qual dos memes você está falando para a gente saber a diferença, né? E temos também esse outro meme aqui, da professora Jana, que está ali olhando, né, para alguém, assim, com uma cara feliz. E aí, mas o que será que ela está falando, né? O que será que ela está pensando? Então, você pode usar aqui, então, o meme quando tá. Então, quando acontece tal coisa, esses memes aqui, eles já existem, na verdade, já estão circulando por aí, né? Tipo, quando meu professor favorito entra na sala, então, por aí vai. Oi. A professora Edileuza, ela, sobre o meme do chimpanzé, ela colocou When my students do the exercise. Ah, ok. Pode ser, né? Perfect. Pode ser my students do the exercise. Aqui para mim seria eu esperando meus alunos mandarem, né? Me waiting for the student to send the exercise. Pode ser também, né? Muito bem. Então, vamos ver aqui. Aí tem mais um aqui. Quando vocês estão fazendo aí, além de criar, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Então, aqui a gente tem as palavras, né? E as palavras, elas estão embaralhadas, né? E aí você vai criar as frases aqui para os memes, tá? Tem duas aqui, a B e a de C não tem, acho que uma delas não tem a imagem aqui, a gente não tem imagem, mas eu quero que vocês coloquem as frases em ordem. Tem uma coisa que está fácil aqui, porque você tem a letra maiúscula aqui no comecinho, né? Então, você já sabe qual que é a primeira. E eu já expliquei a estrutura da frase para vocês. Então, vocês vão colocar em ordem agora. A gente vai dar um minutinho. Vocês não precisam colocar na ordem. Quiser começar pela última, para a gente ter todas as respostas de vocês. E a gente aguarda a resposta aí. Vamos lá. Um minutinho e a gente já volta. Zona? Vamos lá. Professora Edileuza. When my students do the exercise, but you don't read. Ok. Pro Ângela. When my favorite teacher enters the classroom.
Very nice. Pro Keilani, when people ask, how is my patient? Ok. O pessoal está escrevendo aqui. Então, vamos lá. Enquanto você está usando, vamos para as próximas aqui, senão não vai dar tempinho. Vamos lá. Olha só. Aqui temos aqui da Jana, olha só. When my favorite teacher enters the classroom, tá? Lembra que o meme, né, é interessante que até a fonte do meme o pessoal usa, né, que é a fonte Impact, né? Tem que usar essa fonte aqui, se não usar essa fonte não deu certo, né? E olha só, a gente vai usar, quando a gente usa o when, como eu falei agora há pouco, né, a gente usa o simple present. Então, ó, quando o meu professor favorito entra na sala de aula. Esse S aqui no enter não é plural, tá? Quer dizer, ele entra. Então, lembra que lá, vamos lembrar lá do simple present, né? Então, eu falo lá, eu trabalho, I work. Opa, esse é amarelo, ninguém vai conseguir ler nunca, né? Vamos lá. Se eu quero falar I work, eu quero falar ele trabalha, he works, né? Então, a gente tem que colocar o S no verbo. Eu entro, I enter, meu professor entra, he enters. Então, a gente vai colocar o S no verbo para mostrar que é presente. Então, quando o meu professor favorito entra na sala de aula. A gente tem aqui, ó, when I see someone talking nonsense about a subject at Excel. Então, quando eu vejo alguém falando besteira de um assunto que eu domino. Então, aqui ela está falando dela mesma, então é só aqui. Então, a professora Andréia, ela não fala assim, você falou besteira. Ela simplesmente fica assim, ela fica séria, não corrige a pessoa quando ela comete o erro de português. Mas será que no fundo ela não está ali, né? Então, aqui a gente está usando a estrutura aqui também do presente, certo? Vamos para o próximo aqui. A gente tem aqui, aí ficou faltando ali, só colocar. Bom, o que a gente tem que colocar? Aqui, when people ask how my patient is. Aqui eu vou ter que escrever mesmo, então vou colocar aqui do lado. Então, aqui, ó, when, quando as pessoas, people, ask, perguntam, como, how, my patient, aí eu tenho que tomar cuidado só para não escrever em cima, aqui, patience is. Aqui é o seguinte, não é pergunta, né? Se eu colocasse aspas, eu teria que colocar how is your patient, mas aqui é uma frase afirmativa. Então, como é frase afirmativa, eu vou colocar o is no final mesmo da frase, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando as pessoas perguntam como está a minha paciência, né? O restante é idêntico. Se vocês olharem no repositório, tem mais alguns exercícios aqui, que é o exercício para a gente relacionar aqui as frases. Então, olha só. Aqui, não sei se vai dar tempo, porque a gente tem só um minutinho de aula, mas a gente vai deixar aqui, vai dar um tempinho para vocês relacionarem aí agora as frases. Então, a gente tem a primeira aqui, ó. Então, tenta colocar no chat, ó, o one. When I get a cell phone notification, e aí vocês vão relacionar com a segunda coluna aqui. Então, você tenta colocar tudo de uma vez. Se você acha que a 1 é a C, então coloca 1C, 2B, coloca todas de uma vez aí para ajudar a Rosana. A gente vai ter 30 segundos só, porque ela está acabando, mas fica o restante aí para a lição de casa. Let's go. 30 seconds. Professora Keilani, respondendo pela aluna Gabriele, 1C. Ok, tá. Então aqui fica o exercício para vocês aí de lição de casa, dê um print aqui, certo? E aí, como a gente deixa de tarefa para vocês criarem seus próprios memes. Vocês podem criar nessas estruturas aqui, vocês podem criar os seus próprios mesmo, pega a meme da aula, pega o professor aí, a gente não briga com vocês, tá bom? E aí vocês compartilham aqui. Eu não sei de mídias, Zing CSP, o João tá lá no Instagram, eu tô no YouTube, e é isso, time is over, tempo acabou. Thank you very much, Rosana. See you, goodbye. Goodbye. Não esqueça de avaliar a aula. See you.